Então, meus irmãos, eu queria lembrar você, olha para mim aqui agora, nós não nos reunimos aqui apenas para passar o tempo, apenas para nos entreter, apenas para, enfim, sermos amigos, não é uma confraria de amigos que estamos aqui, não. Nós estamos aqui em torno de Jesus, com uma missão dada por Jesus. Essa missão, nós sintetizamos aqui na Sião, nessa frase que está aqui nessa parede. Nossa missão como igreja é glorificar a Deus e levar cada membro a fazer o quê? A ser e fazer discípulos de Jesus. Então eu quero, em 2 minutos, lembrar você do que significa essa missão. Essa missão quer dizer que o nosso propósito central como igreja, você está na Sião para glorificar a Deus. E como é que nós glorificamos a Deus? Honrando a Deus, testemunhando sobre Deus, andando com Deus, servindo a Deus, alegrando Deus, colocando um sorriso nos lábios de Deus. E como que nós fazemos isso? Entendendo que nós somos parte da missão de Deus na terra. Por isso que a missão é para cada membro. A missão não é de alguns, não é do pastor, não é da diretoria, não é dos líderes, não é dos mais velhos. A missão é de cada membro. Cada membro. E cada membro inclui quem? Você que é parte da igreja. Na linguagem bíblica, você é uma pedra viva desse edifício espiritual chamado Igreja Batista Sião. Amém? Alguém entendeu? Você é uma pedra viva, você é uma parte disso. Numa linguagem bíblica, você é parte do povo de Deus nesse lugar. Então, cada membro. E cada membro tem que fazer o quê? Tem uma ação. Qual é a nossa ação como igreja? A ação de cada pessoa dessa igreja. A ação é ser e fazer discípulos de Jesus Cristo. Então, essa missão tem 2 áreas. A primeira área qual é? Ser discípulo. Você foi chamado para ser discípulo. Você se converteu? Quem aqui já é convertido? Então você já é um discípulo de Jesus. Você tem que então agora refletir Jesus, aprender com Jesus, compartilhar Jesus. E a segunda parte, se eu já sou discípulo de Jesus, agora a minha grande ação é fazer novos discípulos de Jesus. Discípulos geram discípulos. Discípulos fazem novos discípulos. Então a nossa missão, a nossa ação é ser e fazer discípulos. O ser discípulo, essa ação, ela trabalha em 2 frentes. O ser tem a ver com o quê? Santidade e maturidade. Eu me converti, bem, qual é agora o meu propósito depois de convertido? Bem, é crescer na santidade e na maturidade. Mas não acaba nisso. Ela tem uma ação contínua, que é a ação do fazer. O fazer discípulos tem a ver com o quê? Com evangelização discipuladora. Ajudar outras pessoas também a se tornarem discípulos de Jesus. E isso está bem relacionado com o nosso tema desse ano, que é florescer e frutificar. Florescer não é uma linguagem apenas poética. Não. O florescer tem a ver com o ser. Alguém que floresce é alguém que está mostrando o que é. Uma planta que floresce está mostrando quem ela é. Então o florescer tem a ver com ser um discípulo de Jesus. Que as pessoas vejam Jesus em nós. E o frutificar tem a ver com fazer discípulos. O fruto é, eu multiplico aquilo que eu sou. Então eu sou um discípulo de Cristo, eu vou multiplicar isso na vida de outras pessoas. Então, meus irmãos, eu queria que você se lembrasse disso. Você não faz parte de uma comunidade de amigos que estão aqui para se entreter, para passar o tempo, para ouvir uma palavra de motivação. Não, você está aqui por algo maior. Deus uniu propósitos, os nossos propósitos foram unidos. Isso significa que nós estamos juntos, trabalhando na missão de glorificar a Deus e levar cada pessoa que está entre nós a ser e fazer discípulos. Esse é o nosso propósito, é isso que nos move, amém? Alguém entendeu?
meus irmãos. Glorificar a Deus, ser e fazer discípulos. E o nome disso, o nome bonito disso, que alguém deu esse nome bonito, é discipulado. Esse é o nome. Discipulado é esse conceito, é esse movimento que a Bíblia chama de tornar-se um discípulo de Jesus e fazer novos discípulos de Jesus. Discipulado é isso. E como nós fazemos isso? De muitas formas. Não tem uma única maneira, mas tem uma essência. A essência é ser e fazer discípulos. E o discipulado, que é o nome que nós damos a isso, né, o nome que a igreja deu a isso, ele pode ser resumido como um processo de desenvolvimento espiritual, visando tornar cada pessoa o quê? Mais bacana, é isso? Mais simpática, mais rica, mais alegre? Não, é tornar cada pessoa mais semelhante a Jesus. Nós não fomos para o céu ainda, porque nós estamos nesse processo de nos tornar mais semelhantes a Jesus, até que as pessoas vejam Jesus em nós, em nosso comportamento, em nossas atitudes, em nossas palavras, em nosso estilo de vida, em nossa maneira de viver. Sabe quando alguém já ouviu aqui uma expressão assim: pá, você parece com teu pai, parece com a tua mãe? Já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Quem aqui é parecido com o pai e com a mãe? Enfim, uau, essa é uma boa figura. As pessoas têm que dizer: uau, você parece com Jesus. Você parece com Jesus. Então isso é o processo chamado de discipulado. E Jesus deixou isso claro. O apóstolo Paulo resumiu isso em Romanos 8:29, quando ele fala o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nos predestinou para ser conforme à imagem, para ser o quê? Semelhante a Jesus. O discipulado, então, começa onde? Quando alguém se converte. Começou na conversão. E termina quando? Quando nós alcançamos a semelhança de Cristo. Ele é um processo que tem várias fases. Meus irmãos, eu estou sendo discipulado há mais de 30 anos. Por diferentes pessoas, por diferentes fases da vida. Porque a vida de discipular é isso. Você está constantemente aprendendo, sendo moldado, repensando, ressignificando, entendendo coisas, abandonando coisas negativas e vivendo coisas melhores e maiores e mais profundas. Isso é esse processo de discipulado. Então, uma igreja saudável é uma igreja que está em movimento, porque viver é movimento. E uma igreja em movimento, ela vai mobilizar pessoas na missão de Deus, de ser e fazer discípulos. Então, o nosso trabalho aqui, o meu trabalho aqui, o trabalho do Rodrigo aqui, o trabalho de você aqui, é mobilizar uns aos outros nessa missão. É isso, nosso trabalho. Nosso trabalho não é ficar aqui entretendo os outros, não é ficar aqui dando palavras para te deixar feliz, não é vir aqui cantar umas músicas para você ficar alegre. Não, o nosso trabalho é te encorajar, te incapacitar, te despertar, te empurrar para você viver a missão de Deus na terra, meus irmãos. Qual é a missão? Ter e fazer discípulos. É isso. Resumo: você pode ter muitos projetos no reino, mas se você resumir todos os projetos do reino, eles têm que apontar nisso, em ajudar as pessoas a serem e fazerem novos discípulos. Nós fazemos isso na igreja em vários ambientes. Um ambiente que a gente usa, que talvez é o ambiente mais comum que as igrejas usam de modo geral, é o púlpito, é o culto. Sim, cada culto, cada pregação,
em tese, ela é um momento de ensino, de ensinar o evangelho, de discipular as pessoas de forma coletiva. Só que esse espaço é um espaço onde um fala e os demais escutam, os demais participam, né? Ouvindo, escrevendo, enfim. Mas é um espaço. Agora, nós também temos outros espaços, temos espaços menores. Um deles se chama Escola Bíblica, que nós temos o quê? Grupos de 20, 30, 40 pessoas, onde tem um professor ensinando, tem participação, tem pergunta, tem interação. É um espaço menor, onde as pessoas podem falar um pouco mais, e também é um espaço importante. Outro espaço também de discipulado que nós temos são os grupos das casas, os PGMs, como nós chamamos aqui na igreja, onde as pessoas se reúnem, também ali, grupo de 10, 15, 8 pessoas, tem alguém ali lendo a Bíblia, ensinando, outros compartilhando, e também é um espaço de discipulado, porque tem o quê? Tem ensino, tem Jesus, tem a palavra ali sendo compartilhada. E um outro espaço que nós estamos promovendo, criando aqui na igreja, há pouco mais de um ano, quase 2, é o discipulado em grupos pequenos, de 4, 5 pessoas, grupos online, que foi a experiência que as irmãs aqui relataram, que eu relatei, que eu vivi também aqui, discipulando 3 grupos, que eu estava cuidando até pouco tempo atrás. Então, são espaços de discipulado, se completam, todos eles trabalham juntos, para ajudar as pessoas a ser e fazer discípulos. Também podemos fazer isso de forma individual. Sim, podemos. Eu e alguém, eu posso ensinar a Bíblia e fazer um discipulado individual. Posso. Eu e mais 2, posso. Eu e mais 3, posso. Enfim, há muitas formas. O que a essência é? Alguém para ensinar, alguém para aprender e Jesus no meio. Para ter discipulado tem que ter 3 pessoas. Alguém para ensinar, alguém para aprender e Jesus no meio. Se tiver Jesus, alguém para aprender, alguém para ensinar, tem discipulado. Tem evangelho sendo dividido. Tem algo de Deus acontecendo. Então hoje, eu quero falar sobre esse espaço pequeno, que é o espaço do grupo de discipulado. Porque a nossa visão como igreja, é que cada pessoa, cada membro, a Camila que está de pé ali, o Bruno que está sentado aqui, a Elô que está ali trabalhando, cada membro discipule, cada membro esteja sendo discipulado e discipulando alguém. Esse é o alvo. Cada pessoa envolvida em ser e fazer discípulos. Chegamos lá? Ainda não. Falta muito? Bastante. Mas nós vamos nos esforçar para isso. Amém, gente? Vocês vão me ver falando sobre isso muito. Porque essa é a direção que nós caminhamos. Eu quero ler um texto para você, como ponto de reflexão, né? Falando sobre a essência do discipulado. Jesus disse algo, e é um versículo bem conhecido, que você tem que entender esse versículo na ponta da língua, que é Lucas 9:23. Vamos falar juntos esse versículo? Vamos ler aqui na versão que está aqui no nosso telão. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Agora só o pessoal desse lado aqui. Eu acho que vocês podem fazer melhor. Vamos lá agora, aqui desse lado. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Amém. Discipulado é colocar essa palavra em prática. É colocar esse princípio em prática. Então, de forma bem sistemática e bem simples, para você aprender. Aproveita para escrever o que eu vou falar agora e guarda aí nesse papel que você recebeu, ou no celular, ou em algum lugar, para você poder explicar isso para qualquer pessoa. O que é discipulado? Discipulado é um convite de Jesus.
Que convite é esse? Quem quiser. Jesus começou dizendo, quem quiser. Ou seja, ninguém é obrigado. Mas quem quiser. O discipulado, ele precisa de disposição. Alguém tem que querer. Jesus não obriga ninguém a fazer nada, mas ele convida as pessoas. E meus irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês bem sério agora aqui. Eu tenho essa liberdade em Jesus para falar o que eu vou falar para vocês aqui agora. Muitos pastores, ao longo da história, não só da Sião, mas de muitos lugares, de muitas igrejas, não quiseram ensinar o povo a discipular. Por isso que, como a Luísa falou, nunca me discipularam. Realmente, muitos pastores, em muitos lugares, nunca quiseram gastar energia com isso. E também é verdade que muitos membros não quiseram aprender em outros lugares. Talvez teve igrejas que você passou, que teve um pastor querendo te ensinar sobre isso, mas você não quis aprender. Fechou os ouvidos, ficou indiferente. Também acontece. Então é verdade sim, que houveram pastores que não quiseram ensinar sobre isso. É verdade. Como também é verdade que teve membros que não quiseram aprender. Também é verdade. Agora, olha para mim aqui, guarda que eu vou te falar. Mas entre nós não será assim, amém? Mas entre nós não será assim. Eu quero ensinar. E eu creio que vocês querem aprender. Eu creio. Não quero ficar aqui me enganando. Eu creio que nós estamos uma comunidade de pessoas que querem aprender e viver a experiência de ser e fazer discípulos. Eu, porém, meus irmãos, serei um pastor que vou ensinar sobre isso, que vou trabalhar para isso, que vou ter paciência com o processo, mas que vou seguir firme nesta direção, porque um dia, quando Jesus disse, quem quiser, sabe o que eu fiz? Eu disse, eis-me aqui, eu quero. Eu fiz isso. Quem quiser, eu disse, eu quero, Jesus. Eu quero te seguir. Eu quero ser discípulo. Eu quero fazer discípulo. Eu quero. Isso tem a ver comigo. Eu quero. Eu disse sim, meus irmãos. E eu convido você também a dizer sim para esse processo. Por isso, a pergunta é: quem está disposto a aprender e praticar isso? Essa é a pergunta de hoje. Quem está disposto a dizer sim a esse convite? Porque, meus irmãos, eu entendo que o desejo pelo discipulado, ele é uma evidência de que o Espírito Santo está trabalhando em alguém. Quem quer ser um discípulo de Jesus, quem quer fazer discípulo de Jesus, isso é um indicador, é uma evidência de que o Espírito está trabalhando naquela pessoa. Agora, se alguém não quer viver isso, se alguém não sente desejo, interesse por isso, ele tem que se perguntar. Qual a pergunta? Por que estou recusando o convite de Jesus? Quem quiser, disse Jesus, quem quiser. Se eu não quero, a pergunta é, por que eu não quero? Por quê? Essa é a pergunta que cada um tem que responder. Por que eu não quero? Porque o discipulado parte dessa premissa, quem quiser. Se eu não quero, por que eu não quero? Por que eu não quero? Por que eu quero fazer outras coisas e não viver a experiência de ser e fazer discípulos? Segunda lição: o discipulado tem uma condição. Qual a condição? Negue a si mesmo. Ele é um convite. Segundo ponto, ele tem uma condição: negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Em resumo, negar a si mesmo é escolher a obediência acima da conveniência. Alguém entendeu? Ou seja, negar a si mesmo é dizer, eu obedeço mesmo quando isso não é fácil. Eu obedeço mesmo que isso tenha um preço. Porque obediência
é mais importante que conveniência. Negar a si mesmo é entender que o evangelho não é sobre si, sobre o que você gosta, é sobre o que Jesus ensina. O evangelho não é entretenimento, é estilo de vida. O evangelho não é brincadeira, é missão. O evangelho não é algo temporário, é constância. Então, por isso que o discipulado tem uma condição: negar a si mesmo. Negar a si mesmo é colocar os interesses do reino de Deus acima dos interesses pessoais. Por isso que a gente fala que evangelho não é do bem-estar da pessoa. Pelo contrário, evangelho é tirar a pessoa do bem-estar, do conforto, da zona de conforto, e empurrar ela para a missão de Deus. Empurrar ela para servir a Deus. Negar a si mesmo é dizer não para o pecado e dizer sim para Jesus. Tem uma música, antiga, que dizia assim: todo dia o pecado vem e me chama. Lembra essa, Rodrigo? Puxa aí, só para você lembrar da música. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida. Negar a si mesmo é isso. Isso é negar a si mesmo. Eu escolho Deus. Meus irmãos, quantas vezes eu tenho vontade de pecar? Olha, acho que todo dia. Mas eu faço uma escolha melhor. Isso é negar a si mesmo. Negar a si mesmo é dizer: eu não concordo, mas eu obedeço mesmo assim. Meus irmãos, tem muita coisa na Bíblia que eu não concordo. Não concordo. Eu não concordo em pagar o mal com o bem, mas eu escolhi obedecer. Eu não concordo perdoar as pessoas 70 vezes 7, mas eu escolho obedecer e perdoo as pessoas. Eu não concordo em ter que dar o meu dinheiro para a igreja, para a obra de Deus, mas não é questão de concordar, eu obedeço. Eu vou lá todo mês, dou o meu dízimo, as minhas ofertas. Por quê? Porque não é sobre concordar, é sobre obedecer. Eu não concordo em ter que falar de Jesus para quem não quer ouvir, mas eu vou lá e falo igual, porque eu obedeço. Não é sobre concordar, é sobre obedecer. Eu não concordo em ter que fazer o bem, em ter que fazer um monte de virtudes, mas eu vou lá e faço. Por quê? Porque isso é obediência, isso é negar a si mesmo, isso é fazer o que a minha carne não quer, mas o que o meu espírito está me chamando para fazer. É sobre isso. Negar a si mesmo é dizer: estou cansado, mas vou orar. Estou sem vontade, mas vou ler a Bíblia. Estou com preguiça, mas eu vou ajudar quem precisa. O sofá está gostoso, mas eu vou para a igreja. Isso é negar a si mesmo. É entender que a missão, que aquilo que importa é mais importante do que o meu interesse, o meu bem-estar. O discipulado, então, ele é um convite, ele tem uma condição, que é negar a si mesmo, e ele tem, por fim, um preço. Qual é o preço do discipulado? Tome a sua cruz. Quem quiser, negue a si mesmo, tome a sua cruz. Cruz, na Bíblia, é sinônimo de sacrifício. Ei, olha para mim aqui. Não tem vida cristã, não tem cristianismo sem sacrifício. Não tem. Agora, deixa eu falar uma coisa séria. Não é só no cristianismo que requer sacrifício. Tudo
de grande na vida requer sacrifício. Por exemplo, para você ter uma carreira exitosa profissionalmente, isso te requereu algum sacrifício? Muitos. Para você concluir uma faculdade, um mestrado, um doutorado, requereu sacrifício? Muito. Para você ganhar dinheiro, se você não herdou facilmente, mas você teve que ir atrás, isso te custou sacrifício? Custou. Na verdade, para você ter uma família, ter filhos, isso te requereu sacrifício? Sim, requereu. Na verdade, a grande questão não é se você vai fazer os sacrifícios ou não. A grande questão é pelo que você está disposto a se sacrificar. Porque todos fazem sacrifícios. A ironia da vida é que muitos escolhem fazer sacrifícios por coisas que não são tão boas assim. Coisas que são perenes, que são frágeis, que são voláteis. Então, se é para se sacrificar, escolha fazer sacrifícios por coisas eternas, por coisas profundas, por coisas que valem a pena. Eu, por exemplo, meus irmãos, eu escolhi que eu vou me sacrificar por Jesus, pela minha família e pelas pessoas que eu amo. Eu estou disposto, sim, a fazer sacrifícios por Jesus, pela minha família e pelas pessoas que eu amo. E já fiz muitos, e vou fazer quantos forem necessários, porque viver o cristianismo é estar disposto ao sacrifício. É doação, é entrega, é esforço, é altruísmo, generosidade, tudo isso. Por isso, tomar sua cruz, meus irmãos, em resumo, é abraçar a missão que Deus lhe confiou, mesmo quando ela é difícil. Cadê o amém? Eita, não é abraçar só quando é fácil, é abraçar a missão também quando é difícil. Tomar sua cruz, nas palavras de Jesus, no exemplo de Jesus, é transformar o sofrimento em um altar de adoração. Tomar sua cruz, no exemplo de Jesus, é morrer para aquilo que Deus condena e viver para aquilo que Ele aprova. Então, o discipulado é um convite, quem quiser. Tem uma condição, negue a si mesmo. Tem um preço, tome a sua cruz. E tem um propósito. Qual é o propósito? Siga-me. Quem quiser, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, discipulado, cristianismo, é seguir Jesus. É andar com Ele, um dia de cada vez, mas sempre na companhia dEle. Na verdade, meus irmãos, o nosso grande desafio na vida cristã é sempre andar com Jesus, seguindo seus passos, seu exemplo, andando com Ele. Seguir Jesus é, numa linguagem aqui da Sião, é colocar a fé em movimento. Amar é um verbo. Amar é um verbo, e o verbo é movimento, é algo que se movimenta. Então, seguir Jesus é colocar a fé, o amor em movimento. Seguir Jesus é uma jornada para conhecê-lo melhor e tornar-se mais semelhante a Ele. E como que nós, como igreja, tentamos fazer isso? Qual é a nossa estratégia como igreja? Aqui eu quero te dizer uma coisa, meus irmãos, que eu queria que você entendesse isso. A nossa estratégia, aquilo que eu incentivo os líderes da igreja, os pastores da igreja, cada pessoa da igreja, o que eu incentivo é mover as pessoas. Da onde? Do grande grupo que é a celebração para grupos pequenos. Sabe que a gente faz um esforço aqui na igreja de chamar as pessoas para vir ao culto. E tá certo. Aqui é o quê? Aqui é o grande grupo. Aqui é a grande igreja. Mas existe um outro espaço que nós queremos que todos participem. Qual é esse espaço? É o pequeno ambiente. Aquilo que eu chamo de pequena igreja.
Vou explicar melhor. Você precisa viver a grande igreja e a pequena igreja. Enquanto você viver só a grande igreja, você nunca vai experimentar vulnerabilidade, nunca vai experimentar reciprocidade, nunca vai experimentar comunhão profunda, nunca vai experimentar amizades mais profundas, porque você só está no grande grupo, na grande igreja. Na grande igreja, você se perde, você às vezes não é visto, você às vezes não é notado, você não consegue dividir a vida. Você é alguém no meio da grande igreja. Por isso que você precisa também vivenciar a pequena igreja. A pequena igreja é o quê? São aqueles espaços de poucas pessoas, onde eu converso, onde eu estudo, onde eu oro junto, onde eu aprendo, onde eu divido, onde eu me apresento. Então, meus irmãos, o nosso trabalho aqui na Sião, trabalho pastoral nosso, é mover cada pessoa do grande grupo de domingo para espaços menores na semana. Nós queremos que você tenha um grupo de discipulado, um PGM, sei lá, algum outro espaço onde você possa viver a fé de forma íntima, com 3, 4, 5, 6, 8 pessoas. Porque é ali que você vai conseguir aprofundar relacionamentos. Sabe o que acontece quando você vai numa grande igreja? E tem muitas igrejas grandes aqui, em outros lugares, que você pode ir. Elas têm um grande culto. Você pode até ter uma experiência muito inspiradora naquele grande espaço. Mas se você for só ali e sair, tu vai sair dali sem nenhum vínculo, sem conhecer ninguém, sem ter alguém para procurar, sem ter alguém para dividir a vida, sem ter alguém para ligar e compartilhar alguma coisa. Porque foi só um grande momento. Mas o cristianismo também é sobre ter parte, comunhão íntima com algumas pessoas. Agora, tu pode dizer, pastor, mas eu tenho aqui na igreja alguns amigos. Eu tenho aqui algumas pessoas que eu gosto, que eu confio, que elas me conhecem, que eu conheci eles há muitos anos. Legal, mas a pergunta é, qual a constância que vocês se encontram para falar sobre a fé? Qual a constância que vocês se encontram para orar? Uma coisa, meus irmãos, é dizer, eu sou amigo, sei lá, do Gerê. Sou amigo do Gerê há 10 anos. Legal. Mas quando foi a última vez que você parou para orar com ele? Para ler a Bíblia com ele? Para falar do Evangelho com ele? Acho que faz, sei lá, 6 meses. Bom, vocês são amigos, vocês se gostam, mas vocês não têm constância, não têm aprofundamento, são apenas encontros esporádicos. Vida cristã é sobre constância. Eu tenho meu grupo de discipulado atualmente, eu, aqui na igreja, o Emerson, o Ricardo e o Dó. Toda semana nós nos encontramos para ler a Bíblia juntos, orar juntos, falar de Jesus juntos, dividir algo da vida, falar dos nossos desafios, das nossas preocupações, toda semana. Toda terça-feira, às 10h30 da noite, das 10h30 às 11h30, nós estamos ali juntos, 1 hora. Toda semana eu me reúno com o pessoal do meu PGM, o Dilson, a Márcia, a Manuela, o Clóvis, a Thaís, tem mais alguém aqui do grupo? O Marco está faltando muito, né, Marco? Né? O Emílio, que está faltando muito, né? E mais alguns. A gente se reúne toda semana. Para fazer o quê? Falar, Ana Paula também está no grupo, Rogério. Para fazer o quê? Falar de Jesus, orar um pelo outro, ser encorajado um pelo outro. Isso é o quê? Constância, crescimento. É diferente. Não, eu me encontro com o irmão Silas. Quando? A cada 6 meses. Só no aniversário dele, no meu aniversário. Não. Ok. Isso é o quê? Isso é amizade. É legal. Tem valor. Mas não é crescimento, não é constância, não é vivência semanal. E cristianismo é sobre isso. Por isso que o nosso sonho é mover a pessoa domingo. Domingo ela vai ver todo mundo. Domingo ela vai dar 50 abraços. Ela vai falar com 100 pessoas na igreja. Ela vai dar abraços em muita gente. Vai dar oi para muita gente.
Mas na quarta-feira, na quinta-feira, na terça-feira, ele vai encontrar com 4 pessoas, com 8 pessoas, e vai dividir a vida, vai orar um com o outro, vai falar de Jesus, vai ter intimidade, porque é assim que a gente se desenvolve. Amém, meus irmãos? Então, não é sobre quantos eu conheço, não é sobre isso, mas é com quantos eu tenho intimidade espiritual. É sobre isso. Pastor Cabral, por que tu falas tanto sobre isso? Porque isso é a minha essência, é a minha vivência. Eu termino dando um pequeno depoimento, um pequeno testemunho da minha vida. Eu me converti com 18 anos, sabe como? Através de um discipulado individual. Pastor Davi Mendonça me discipulou por meses, quase que um ano inteiro. Toda semana me encontrava com ele. Eu não sabia nada da Bíblia. Ele começou a me ensinou o índice da Bíblia, me ensinou a achar os versículos, me ensinou a entender o Evangelho. E ali por um ano, sei lá, por um bom período, toda semana eu tinha um encontro com ele para aprender a Bíblia. Então eu aprendi sobre discipulado com o meu primeiro pastor, que me ensinou na prática a fazer isso. E depois eu fiz isso com muitos outros. Mas ao longo da minha vida, teve outros pastores que também me discipularam. No começo do nosso casamento, teve um pastor chamado Steven, que discipulou eu e Ana Paula, e eu aprendi muito sobre casamento com ele. Toda semana nós nos reuníamos, e líamos livros, e líamos a Bíblia, e éramos encorajados, exortados, e fomos fazendo ajuste ao nosso casamento. Se hoje eu estou casado há quase 30 anos com a Ana Paula, é porque teve a influência, o exemplo, a dedicação, a constância daqueles encontros lá no passado. Com o pastor Steven, aprendi muito, nos discipulou. Eu fui ser pastor, meus irmãos, com 24 anos. Eu era um novato, inexperiente. Sabe como que eu aprendi a ser pastor? Porque eu fui discipulado por alguns anos, pelo pastor Roberto Silvato. Fiz com ele cursos, encontros, mentorias, e aprendi sobre o que é ser pastor, sendo discipulado por ele, com encontros regulares, conversando regularmente com ele. Aí cresci, né? Fui ser pastor, fui desenvolvendo, mas continuava sendo discipulado. Chegou uma época da minha vida que eu tive que dar, né, um salto de liderança. Aí eu fui discipulado, aprendi sobre liderança com um grande amigo meu, um grande mentor, o pastor Sidney Costa. Foi quem talvez mais me ensinou sobre liderança. Pastor Sidney Costa. Eu tive que aprender sobre intimidade com Deus, sobre devoção. Tive 2 mentores nessa área, pastor Sebastião e pastor Moisés. Por anos, me discipularam nessa área, me ensinaram a orar, a jejuar, vida simples, sacrifício, piedade, generosidade, com esses homens, Sebastião e Moisés. O pastor Moisés já até faleceu, mas me ensinou muito sobre devoção e intimidade. Teve uma época da minha vida que eu tive que aprender sobre vulnerabilidade e transparência. Com quem que eu aprendi sobre isso? Pastor Tércio, lá da Monte Serra, irmão do Gerê, me ensinou muito sobre vulnerabilidade e transparência. E isso foi também um marco na minha vida. Então, ao longo da minha vida, eu fui sendo discipulado por diferentes homens, em diferentes fases da minha vida. Cada um deles deixou uma marca, deixou uma influência, deixou, né, uma digital em mim. E eu tenho procurado replicar isso ao longo da minha vida, discipulando pessoas, deixando marcas. Você vai poder ser discipulado por muitas pessoas ao longo da vida, por diferentes fases, momentos, está valendo. O que importa é que você entenda que a vida cristã é um convite. Quem quiser o quê? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é, em resumo, discipulado. Isso é ser e fazer discípulos. Isso é florescer e frutificar. Isso é a fé em movimento. Eu vim aqui nessa manhã, os céus me trouxeram aqui nessa manhã para dizer que você precisa colocar a sua fé em movimento. Você precisa viver para ser e fazer discípulos. Isso é a missão, isso é assim que você vai glorificar Deus. Você quer fazer um grande projeto na terra?
Seja e faça discípulos. Talvez você já está fazendo isso em casa com os teus filhos. E que bom. Sim, nossos filhos são nossos discípulos. Meu filho, meu discípulo. Sim. Mas não se resume apenas aos filhos. Isso vai além da minha casa. Isso vai para quem Deus colocar no meu caminho. Fazer discípulos vai além da minha família. Começa em casa, mas não termina em casa. Tem que ir além. Amém? Bem, toda pregação requer uma resposta. Qual a resposta que eu peço nessa manhã? Que você se inscreva para fazer parte de um grupo de discipulado. Nós estamos abrindo hoje inscrições, vamos ter aí uns 20 grupos novos sendo abertos. Cada grupo com 4 pessoas, 5 pessoas no máximo. E você pode se inscrever. Você preenche aqui o link, aqui tem um QR Code, você pode preencher, coloca o seu nome, seu telefone. Alguém vai entrar em contato com você para lhe convidar para fazer parte de um grupo. Esse grupo vai se reunir por quanto tempo? 50 encontros. Isso talvez vai durar um pouco mais de um ano. É um encontro semanal, toda semana. 1 hora, 1h10, 1h15. Em casa, online. E você vai ter a experiência de andar com alguém. Sabe por quê? Sabe qual é o propósito dessa experiência? É que você primeiro faça parte de um grupo, para depois você liderar um grupo. E o meu sonho é que você faça parte por 50 semanas, sendo discipulado, e depois replique isso por 50 anos, com muitas outras pessoas, discipulando outros e outros e outros. O nosso desejo não é que você fique preso a esse modelo apenas, não, isso aqui é só um modelo, é que você fique com o princípio, e esse princípio te motive a dizer, eu quero gastar o resto da minha vida ajudando pessoas a serem discípulos de Jesus. Amém?